Já estamos lá ao vivo no Facebook, agora ele está avisando os seguidores. Ok. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Amigos da Liga. Hoje a gente está numa transmissão aqui especial, né, de última hora, devido à greve dos entregadores. E a gente vai conversar hoje com Gabriel Azevedo, que é entregador de aplicativos desde 2008. E a gente também está com os dois co-vereadores, a Janaína Bem-vindo e o Roberto Anderson. Boa noite aí, Gabriel. Boa noite, boa noite. É um prazer estar participando aí da live com vocês. Tem a oportunidade aí de estar me expressando um pouco. Valeu, Gabriel. Jana? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de dizer, Gabriel, que a Liga está 100% solidária à causa de vocês, tá? A Liga é uma pré-candidatura coletiva ao cargo de vereador no Rio de Janeiro, né? Somos em 5 e trazemos ideias diferentes, pessoas diferentes que pensam de forma diferente, trazendo cada um o seu público, cada um a sua vivência, cada um suas experiências, e muito mais do que apenas nós 5, nós chamamos toda a população carioca a participar da Liga, a fazer parte da Liga, trazer suas ideias e entrar junto com a gente nessa briga para mudar, né, e tentar melhorar a nossa cidade. Gostaria de dizer que, já disse, inclusive, né, e eu particularmente também sou muito solidária à causa, e estamos aqui, queremos ouvir a sua voz, que está representando a voz de todos os outros entregadores. Roberto? Roberto, rapidinho, só antes de você falar, Gabriel, você tem como botar um fone de ouvido, cara? Porque o que acontece? A tua voz está sendo muito baixa para a gente, aí tá com dificuldade de te ouvir, tá? Roberto, desculpa, cara, mete bronca aí. Boa noite, Gabriel. Meu nome é Roberto Anderson, também sou um pré-co-candidato da Liga. Eu queria dizer que a gente está solidário, a Liga fez um vídeo, postou, todos os pré-candidatos postaram nas suas redes, a gente ajudou a agitar o máximo que pôde. E queria dar os parabéns porque o movimento de vocês, olha que interessante, há muito tempo que não acontece uma greve nacional no Brasil, talvez só os petroleiros tenham conseguido recentemente fazer algo do gênero. E, de repente, vocês, que são a categoria mais precarizada e que, para quem olha de fora, parecia não haver uma organização, vocês surpreenderam a todos conseguindo fazer um movimento nacional, que foi muito bonito e que teve a simpatia e o apoio geral. Acho que hoje todas as redes sociais, todo mundo andou postando, andou dando apoio, porque todos nós nos relacionamos de alguma forma com algum entregador, que às vezes a gente mal sabe o nome, mas que é fundamental, principalmente nesse período de pandemia. Então, eu queria até iniciar perguntando para você como é que se formou esse movimento, como é que vocês conseguiram criar uma forma de organização, de trocar ideias e gerar esse movimento, porque isso foi muito surpreendente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou pegar o fone aqui, mas vê se está dando para me ouvir um pouco. Na realidade, tá sim. A manifestação, né, ela já não é a primeira, mas essa realmente, graças a Deus, tem cada dia mais melhorado, né? A gente tem alcançado uma grande quantidade de entregadores e pessoas ajudando a aderir nessa manifestação, porque também não só eu como entregador e os amigos, né? É a família, os amigos, as amigas, na escola, todas as pessoas. E quanto mais pessoas do grupo, né, dessa modalidade dos entregadores, e também as outras pessoas, os clientes, entre outras pessoas também, que nos ajudam, né? Ainda não são muitos, mas já tem uma grande quantidade de pessoas ajudando e aderindo também a essa manifestação. Nessa agora em si,
que foi voltada mais aos motoqueiros, eu acho até legal, né? Porque eu em si sou bike, mas eu às vezes rodo com meu cunhado de moto também, e o legal é que quando toda a rapaziada de bike quer participar, cada motoqueiro traz um capacete extra para levar na garupa, né? No caso de bike, um entregador de bike. Mas foi basicamente isso. Funciona pelos aplicativos, pelos grupos, né, na rede social, no WhatsApp. Aqui, no caso, eu rodo na Zona Sul. Tem uns pontos mais certos em Botafogo, em Copacabana, que a gente se reúne para conversar. Aí sempre tem uns líderes de frente, né, que passa a situação, como vai ser, e aí começa a enviar para os grupos e a gente começa a divulgar. E geralmente a rapaziada toda das correrias sabe como funciona, e quando a gente começa a divulgar, aí o pessoal começa a comentar, perguntar o dia e se organizar. A grande maioria tem aderido aí sempre à manifestação para ajudar. Uma manifestação, claro, pacífica, muitas das vezes acompanhada pelos policiais militares, né, que ajuda ali, sempre fazendo da forma correta, né? Temos que buscar nosso direito, mas o nosso direito pacificamente, claro. Gabriel, e quais são as principais reivindicações de vocês? Olha, basicamente essa agora, essa atual manifestação foi primeiro pelos valores injustos, né? Em meio também a essa pandemia, mas o que eles têm feito, né, em questões de valor e quilometragem, tanto para moto quanto para bike. A quilometragem tem aumentado e os valores diminuído, né? Algo que era para ser ao contrário, visto por mim assim. A questão também de algumas desativações de alguns motoqueiros e também das bikes. Eles têm as 3 plataformas em si que eu trabalho, que eu conheço, que são as principais, né? Elas têm desativado algumas pessoas, têm tido alguns outros problemas também internos. Cada um, geralmente, o maior problema é a questão da taxa, né? E essa questão da quilometragem e a taxa, e também essa questão de estar desativando, tirando o pessoal um pouco mais antigo e não dar um suporte. Às vezes a gente tem problema no aplicativo com um cliente, não consegue entregar, essa dívida vem para a gente, desconta, depois para a gente entregar o lanche ou o que for, né, para repassar de novo, demora, ou seja, é um dinheiro nosso que é descontado por causa de um erro lá, da entrega lá entre o cliente e o restaurante, e às vezes isso vem para a gente também, essa dívida, entre outras situações que acontecem. É no geral, e é tanto para bike quanto para moto também, a reivindicação. Gabriel, ontem, quando nós tivemos a ideia de gravar o vídeo, né? Chegou até a Liga, a manifestação, de pronto a gente decidiu gravar, né, o vídeo. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, além do baixo valor pago, né, para vocês pela entrega, vocês ainda têm os custos que saem do próprio bolso de vocês pela compra da mochila para poder fazer a entrega, e é uma mochila que vem trazendo propaganda das empresas para as quais vocês trabalham. Me conta um pouco sobre esse custo e mais um pouco sobre as suas condições, né? Horário de almoço, pausa para intervalo para ir ao banheiro. Como que funciona isso para vocês? Olha, primeiro eu peço desculpa que estou um pouco nervoso, né? Primeira vez, mas o que acontece? Realmente, para se iniciar, tem um custo um pouco caro, né? Questão da bike ou da moto, dependendo, mas vou falar como se fosse a bike. A questão eu, no caso, uso uma bike que é de uma prestadora de serviço, né? E daí eu alugo a bicicleta, no caso. E tem a questão do telefone também, o plano do telefone que tem que pagar. Isso tudo eu estou falando porque é o que eu coloco em questão, né? Eu anoto tudo ali, meu gasto por mês. É o plano do telefone, um telefone bom, que às vezes eu já tive telefone
inferior, e às vezes o aplicativo buga, às vezes por causa do GPS não bate legal a localização, então você tem que ter também um aparelho ali mediano, né, para poder conseguir fazer as entregas. Então, a questão do aparelho, a bag que custa em torno de 80 a 100 reais, uma vez eu já comprei a 80, outra vez eu já comprei a 100. E é aquilo, tem que estar lavando sempre, né? Claro, como eu estou entregando comida, que é o principal, eu não vou fazer de qualquer jeito, né? Tem que manter a limpeza adequada. E por estar lavando semana sim, semana não, desgasta um pouco mais. Eu já, desde quando eu trabalho, já perdi as contas de quantas bags eu tive e tive que comprar, né? Às vezes o isopor quebra, eu já tive questão na rua de, às vezes, sentar em cima cansado ou abrir ela, né, para poder deitar, às vezes quebrar, entre outras situações de carro já ter batido na minha bag e ter estragado, eu ter que comprar outra, porque eles não dão, não troca nem isopor. Já teve algumas vezes que eles vieram trocar, mas pela concorrência, né? Tudo sempre pensando basicamente neles. Se você tiver uma bag velha da própria plataforma, eles não trocam, mas se tiver de outra, por motivo de divulgação, aí eles até chegam a negociar com você, de certa forma. Mas fora isso, é isso. Tem que... E o gasto do plano da bike também tem um gasto mediano, né? Dependendo do mês. Que às vezes eu consigo fazer um dinheiro legal, tem essa questão também, e às vezes não. Tem gente que às vezes até desiste, né? Porque você tem que ter um dinheiro legal para poder investir para começar nas correrias. E muitos desistem porque não vê dinheiro rápido. Até porque não tem nem como, né? A gente não ganha tanto para isso. E a grande maioria acaba desistindo de entregar e procura outras coisas. Gabriel, esse movimento hoje, que foi tão forte, que aconteceu em tantas cidades, ainda teve as manifestações, a de São Paulo foi muito massiva, gerou alguma resposta das empresas? Vocês estão percebendo que elas estão flexibilizando de alguma forma? Então, na questão de hoje, né, ainda não. Ainda não posicionaram nada, não falaram nada. Até antes, eu confesso que eles mandaram mensagem já, uma plataforma só, mandou mensagem dizendo que respeitava a manifestação e tal, que tudo bem, né? Deixando lá o aviso deles, que não ia prejudicar nenhum entregador também por causa disso, porque já havia acontecendo algumas coisas do tipo, né? Mas eles disseram que não ia prejudicar ninguém que aderisse a essa manifestação. Só que até agora não falaram nada, nem os principais lá, os cabeças da greve, também não passaram ainda nada. A princípio, não entraram, não deram nenhuma divulgação oficial, geral, e nem diretamente aos responsáveis de cada determinada cidade, né? Achei realmente bem legal, porque eles aderiram legal. Geralmente era mais aqui no Rio e em São Paulo, né? E agora está todo mundo, né, de diversas cidades aí aderindo. Ficou bem legal mesmo, e eu acho que agora vai dar para impactar. O negócio é não desistir, continuar reivindicando, continuar buscando, procurando ver se negocia com eles, né? Porque difícil mas eu fico feliz porque podemos até não estar sendo totalmente visto por eles, mas estamos sendo visto por vocês, que está vendo a nossa causa e está abraçando. Eu fico verdadeiramente alegre com cada um dos líderes aí, né, que ocupa alguma posição no nosso estado, no nosso país, e está vendo a luta de cada entregador, de cada motoboy e ciclista, né, que vem para a rua dar o seu melhor. E não importa se está sol, se está chuva, se tem pandemia, entendeu? Sempre estamos aí dando o nosso melhor. E vocês estão vendo isso. Eu agradeço mesmo de coração. E é a ajuda de vocês que vai fazer diferença, não só para mim, mas para minha família também. Gabriel, a Gabriel, gente qual aqui... foi o nível de adesão hoje? Essa é uma pergunta, se você tem essa proporção, qual foi o nível de adesão? E se tem algum partido ou parlamentares propondo alguma legislação que ajude vocês? Olha, diretamente não. Que eu saiba, sim, por tudo que eu tenho participado, né?
eu tenho visto, tenho acompanhado, tenho conversado, ainda não. A princípio, da minha parte, eu desconheço, não tem ninguém aderindo ainda e procurando ajudar. Eu não entendi a sua primeira pergunta, a questão da Quantos adesão. por cento, qual a porcentagem de pessoas que pararam, de trabalhadores, entregadores que pararam? Vocês têm essa noção? Olha, visto pelas outras vezes, foi bem menor. Dessa vez eu posso dizer que foi basicamente uns 80%. Tendo em vista um pessoal também que está em casa. É porque é assim, na paralisação, tem alguns que param, mas preferem ficar em casa às vezes, entendeu? Dando uma bola lá na divulgação e tudo mais. Tem outros que vai para a rua. Eu acho que indo para a rua, pelo que eu vi, basicamente os 70%, 75%. Mas rodando assim, eu acho que não chega a 10%. Graças a Deus, a grande maioria tem tido consciência, né? Tem visto o nosso sofrimento aí e a batalha e tem aderido cada dia mais. Então, acho que a grande maioria esteve conosco aí. Gabriel, vocês trabalham basicamente na rua, né? E eu fico imaginando assim toda a estrutura que vocês precisam para se manter rodando, né? Precisar ir no banheiro, precisar carregar um celular, precisar de repente sentar em algum lugar. Essas plataformas, elas fornecem algumas coisas nesse sentido para vocês? Olha, eu tinha até deixado passar isso batido, peço desculpa. Realmente é algo muito difícil. Além do gasto que a gente tem, né, com as coisas padrões para poder se tornar um entregador, estar no dia a dia rodando, tem essa questão também, né, da flexibilidade na rua, porque realmente não temos uma base, né, de entregadores, não temos um local estipulado pelas plataformas que possa nos auxiliar, nos dar uma base quanto a isso. Não. A gente geralmente roda em lugares específicos assim, tipo eu e um grupo de amigos lá do grupo onde eu sou administrador com mais 3 pessoas. A gente geralmente fica nos pontos aonde já tem um restaurante ou outro que dá essa liberdade da gente fazer o uso do banheiro. Às vezes, a gente tem alguns lugarzinhos menor que a gente para almoçar, que eles ajudam, a gente libera o banheiro para ir, libera uma água. Geralmente a gente procura ir em lugares públicos, né? Às vezes vai no shopping, consegue arrumar uma água, mas é bem complicado. Geralmente fico com 2 garrafinhas dentro uma congelada e uma mais ou menos ali bem gelada, né? Para ir tomando, e a outra, conforme vai descongelando, eu vou utilizando. Até porque eu fico basicamente de 8 a 10 horas por dia rodando, né? Oscilando entre 6, 8 ou 10 horas por dia rodando, dependendo do dia, né? E é bem complicado, realmente. Às vezes dá vontade de ir ao banheiro, às vezes precisa lavar o rosto, ainda mais nessa pandemia, usar álcool em gel toda hora, né? É complicado. Então, às vezes precisa lavar a mão, tem que procurar. A questão de recarregar o celular. O que a gente geralmente faz é comprar, quem pode, né? Aqueles carregador portátil, né? E aí ele já vem com uma bateria extra, você consegue carregar, usar a bateria do seu telefone e usar esse portátil. Mas os que não conseguem, geralmente tem que ficar agarrado em algum lugar. E bom citar isso, que já teve até alguns problemas, porque, um exemplo, no caso, um restaurante, né, de lanche, libera, aí sempre fica 3, 4, 5 entregador. Daqui a pouco o pessoal descobre e, pela necessidade, começa a parar ali. E aí começa a se tornar para o proprietário do estabelecimento algo chato, porque tem muita gente. Teve um lugar aqui em Botafogo mesmo que tiraram, simplesmente tinha para cliente assim no redor de alguns bancos tomada para poder carregar. E pelo fato dos entregadores ficar utilizando e aí parando ali continuamente, eles optou por arrancar, tirar de lá para que a gente não pudesse ficar ali, né? Que em si incomoda os clientes, essas coisas assim. Realmente, eu até me imponho na posição, até procuro não, desde o começo, não fazer muita aglomeração, que eu sempre soube disso, né? Então, eu procuro um shopping, quando tem um lugar outro vazio, eu recarrego.
quando está no final de tudo, nos limites, não tem jeito, tem que vir para casa. Eu ainda moro aqui perto, moro na comunidade aqui próximo, então fica mais fácil até de voltar. Mas para a rapaziada que mora para a Baixada Fluminense, Zona Norte, fica bem mais difícil, né? Articular esse horário aí, a forma de carregar o telefone, realmente é bem chato. Gabriel, uma coisa que você levantou é interessante a gente pensar, porque essas necessidades que você colocou, banheiro, água em locais públicos e, eventualmente, até a possibilidade de recarregar um celular, na nossa cidade isso não é oferecido, mas em outras cidades, no mundo todo, é oferecido. Existe banheiro público em todas as cidades, principais cidades do mundo, e você encontra muita oferta de banheiros em praças, em ruas, etc. Você encontra em várias cidades do mundo hoje, você encontra possibilidade de torneiras de água com água filtrada, porque justamente você encorajar as pessoas a comprarem água em garrafa plástica é pouco sustentável, é antiambiental, porque vai gerar um lixo gigantesco. Então, nessas cidades, cada um tem a sua garrafinha, você chega num lugar e enche a sua garrafa com água potável. E aqui no Rio a gente não tem. Esse é um assunto importante para a gente incorporar na nossa campanha, que a Liga é uma pré-candidatura à Câmara de Vereadores, dessa defesa. Se você não sabe, a licitação que foi feita na cidade para a colocação de pontos de ônibus, de abrigos de ônibus e aqueles relógios digitais e aqueles painéis de propaganda, essa licitação incluía banheiros públicos. Só que os banheiros não foram instalados. Depois o Eduardo Paes pegou parte do dinheiro que era para instalar os banheiros e criou aqueles UFAs, que são muito precários e que geravam uma situação sanitária ruim, porque você fazia o xixi ali a céu aberto, caindo num bueiro, era um negócio bem nojento. É um ralo a céu aberto, né, André? Exatamente. Então, mas existe uma licitação, existem empresas que estão recebendo dinheiro, elas estão explorando a propaganda na cidade, nos pontos de ônibus, nos relógios digitais e nos totens de propaganda, e elas não estão fornecendo e a prefeitura não está fiscalizando a instalação de banheiro público. Então, a gente tem que lutar por isso, para que a cidade ofereça água potável, banheiro público, e agora a questão do celular se transformou numa mais uma necessidade. Não seria nenhum problema que o poder público oferecesse tomadas públicas. Você vai no aeroporto, qualquer aeroporto tem tomadas públicas, né? Então, é uma coisa a se pensar. Mas é importante que você tenha trazido esse assunto, porque são necessidades não só dos entregadores, são necessidades do pessoal que trabalha no Uber, pessoal do táxi, do transeunte, da mulher grávida que tem necessidade de ir ao banheiro com muito mais frequência, do homem mais velho, do homem, da mulher mais velha que tem problema, né, de pouca capacidade de durar horas sem ir ao banheiro. Então, a gente tem que transformar a nossa cidade numa cidade mais amigável, e esses serviços têm que ser oferecidos. É importante a gente levantar isso. Tem aqui uns posicionamentos no Facebook, né? A Sônia Souza traz aqui exercício da reserva de capital, precarização total das relações de trabalho. E eu acho que essa é uma das maiores reivindicações, né, de vocês, que realmente está totalmente precário. E depois ela complementa dizendo: ainda dizem que os trabalhadores não têm consciência de classe. Esse rapaz fez uma análise das suas condições de trabalho, o trabalhador individual e o coletivo. Hoje vi o Rodrigo fez uma postagem, né? Rodrigo Rubinato fez uma postagem, e aí teve um comentário, né, falando sobre uma questão individual, e aí traz muito de encontro com o que a Sônia comentou, falando que mas essa manifestação é fake news.
Eu conheço entregador que ganha de 80 a 100 reais por dia. Aí eu ainda respondi, pô, parabéns para esse seu parente entregador, porque ele deve trabalhar sem parar. E aí eu queria que você mensurasse para a gente quanto, em média, né, vocês conseguem tirar por dia, e para chegar a 80, 100 reais, como disse ele no comentário, o quanto trabalharia, como seriam as condições disso para chegar a esse valor? Olha, te confesso que basicamente é sim uma raridade essa questão que ela impôs. É muito difícil. Até a classe de moto realmente tira um pouco a mais, né? Claro, mas tem seu gasto a mais também. E o que acontece? No caso meu, já trabalho mais de 2 anos, conheço tanto a rapaziada de bike quanto de moto, sei a média, tanto os antigos quanto os novos, né? Véi, para bike, pelo menos a minha média e a de muitos que eu conheço, como eu falei, eu participo de mais de um grupo, mas em um deles, o mais antigo, né, da nossa época mesmo, um pouco depois de eu ter começado, que eu sou administrador, a base, vai achar até que eu estou exagerando, mas eu estava até questionando, eu já falei muito sobre isso, que a gente tinha sim que aderir todas essas greves, né? As vezes que a gente fizesse paralisação, todos pudessem vir aderir e ajudar, porque é um absurdo. Você tira pelas taxas, se você for por entrega a 4, 5 km, colocando no nosso dia entre 6 a 8 horas por dia de trabalho, isso no mínimo. Tem muito entregador que trabalha muito mais que isso. A rapaziada que vem de longe, vem de manhã, 6 horas, 7 horas da manhã, para pegar o café da manhã, o almoço. A gente para almoçar, às vezes, 4 horas da tarde, porque não tem como parar no horário que, às vezes, dá uma melhorada, né? Porque o pessoal está pedindo mais. O horário de almoço geralmente é de 11h30 a 2 horas. Dá para a gente parar esse horário? Não dá. E aí, às vezes, eu estou morto de fome, vou parar 4, 4h30, 5 horas da tarde para comer alguma coisa, entendeu? E é difícil, porque se eu for parar no horário do almoço, como às vezes eu já não estava mais aguentando e tive que parar, cai muito, eu perco muita, porque o horário de 2 até as 4 horas, 5 horas, fica muito ruim, fica muito fraco, mas a gente também não pode parar, porque se eu desligar o aplicativo nesse horário, quando eu voltar mais tarde, eu sou um dos últimos a pegar alguma coisa. Então, infelizmente, porque às vezes a pessoa pensa assim, e por que você não desliga o aplicativo na hora que está fraco e vai fazer outra coisa? Não dá, porque se você for ligar só no momento de pico, eles não te dão, eles dão para quem já está desde cedo, ainda tem isso. Às vezes você tem que começar cedo, mesmo que não vá fazer pedido, não consiga pegar, mas para que você garanta alguma coisa. Então, esse é o pior. Às vezes a gente fica de 30 a 50 minutos para pegar um pedido e não pode ficar parado, porque às vezes a gente acha que é ali que está ruim. Então, tem que pedalar para um lado, para o outro, rapaziada de moto sai de um bairro para o outro tentando achar algum pedido. Resumindo, a faixa para o pessoal de bike é de 40 a 60 reais. Melhorando aí, alguns que já têm mais de trabalho, às vezes com 3 aplicativos, pegam uns momentos bons que faz um pouquinho mais. Mas para você fazer de 80 a 100 reais, tem que lutar muito, tem que estar num dia bom, isso não é algo fixo, por isso que é difícil trazer. Eu não posso chegar e falar, é fácil receber de 80 a 100 reais, porque não é. Porque tem que ser um dia muito bom, um dia que, no mínimo, tenha promoção, e aí dificilmente eles põem promoção. E quando tem promoção, tem mais entregadores, a concorrência é menor, então diminui. Quando você está com uma promoção que o frete aumenta um pouco mais, você tem muitas pessoas para pegar. Então, você faz um pedido e tem uma escala de 30 a 45 minutos para pegar outro. E não pode ficar parado, porque você tem que estar caçando, tem que estar aqui, ali, ligando, mandando mensagem no grupo, procurando saber onde está melhor, aonde tem restaurante saindo pedido para cliente, entendeu? E está indo para esses locais.
Eu já cansei de pedalar de Botafogo para Copacabana, de Copacabana para Flamengo. Eu já parei no centro. Tinha dia que minha família me ligava, você tá onde? Eu nem me ligava, juro, eu nem me ligava. Várias pessoas acontece isso. Quando você vai ver, você já está no centro. Porque você está ali caçando, entendeu? Procurando a melhor forma de fazer entrega, entendeu? Então é bem difícil. A faixa etária eu já cheguei a fazer diversos dias e procurando. Às vezes a pessoa fala, não tem experiência. Eu tenho mais de 2 anos na área, eu sei como funciona, eu sei os truques, os macetes, aonde ficar, o horário que aquele restaurante chama bem, entendeu? Então eu tenho uma experiência para estar falando isso. E eu sei o quanto é difícil. Às vezes tinha dia que eu vinha chateado para casa com R$ 20 no aplicativo. Aí, às vezes, ganhava uma gorjeta de R$ 2, R$ 3 para complementar. Mas a média é de R$ 40 a R$ 60, que você faz chorado lutando. Para o pessoal que pega um dia bom, mas que rala de manhã até de noite, aí geralmente às vezes consegue fazer essa faixa de 70, 80 a R$ 100, que é muito difícil mesmo. Para moto, melhora um pouco mais. A faixa de moto é de 90, 100 a R$ 150, entendeu? O pessoal de moto consegue chegar. Mas eu nunca parei para fazer um questionário assim e ver realmente. Mas a grande maioria que eu conheço, que roda bem, que já da antiga, que roda bem, realmente eles conseguem chegar numa faixa um pouquinho melhor, dependendo do dia também. Tem dia que eles fazem, às vezes já aconteceu de eu fazer a mesma coisa que a rapaziada de moto, entendeu? Então, tanto o bike quanto a modalidade moto, às vezes sofre bastante, e às vezes é até indignação, às vezes eu falo, caramba, realmente para você de moto tá difícil, imagine para mim bike, né? E o único sonho, assim, às vezes a gente fica conversando muito isso, eu lembrei, falar, caramba, queria poder juntar um dinheiro para tirar carteira e conseguir dar entrada, fazer alguma forma para poder tirar uma motinha e avançar, né? Porque, querendo ou não, é um avanço dentro no caso do nosso serviço, mas é muito difícil. Desde esses 2 anos, sustentar a família, conseguir, eu faço alguns cursinhos, conseguir manter um curso, conseguir isso porque é público, conseguir manter passagem, coisas básicas, porque ainda conseguir manter a família, essas coisas. O gasto que eu tenho para estar na rua trabalhando fica quase que impossível tirar, muito menos comprar uma moto. Então, para quem acha que é fácil, quem dera, se eu tivesse fazendo de 80 a R$ 120 por dia, pelo menos de segunda a sexta, estava ótimo. De terça a sábado, estava ótimo. Eu acho que eu, com certeza, já conseguiria ter tirado pelo menos a habilitação aí, no mínimo. Que está, por Gabriel, sinal... desculpa te interromper, cara. Achei que você tinha terminado. Se quiser falar, pode continuar, de boa. Não, tranquilo. Eu tenho visto algumas entrevistas do pessoal de São Paulo e tem muita gente falando exatamente isso que você falou, que o aplicativo ele te obriga, né, a ficar à disposição deles. Isso é uma coisa que eu queria colocar, que corroborar o que você já falou. Eu vi algumas entrevistas e eu estou vendo algumas organizações de alguns entregadores na iniciativa de fazer cooperativas para fazer um aplicativo próprio. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma experiência dos taxistas, que a prefeitura criou o Táxi Rio, que é um aplicativo próprio de taxistas e que conseguiu melhorar um pouco a vida dos taxistas em relação ao Uber e tal, e equacionou. Você acredita que a saída para melhorar a vida, né, do trabalho dos entregadores estaria num aplicativo próprio de vocês? Ou, por exemplo, num aplicativo próprio da prefeitura que desse uma maior remuneração para vocês, alguma coisa nesse sentido? Olha, fica até um pouco difícil pensar nessa questão, né? Fica entre aquela questão, ou as plataformas se conscientizar e melhorar, procurar nos ouvir mais, ou ter que chegar a essa situação no caso a prefeitura, o governo, fazer isso por nós, né? Mas em si eu acho que eu nunca parei para pensar assim nessa questão, né?
será que um aplicativo em questão de alimentação, né, de delivery, se seria melhor? Mas se essa questão diminuiria um exemplo, o lucro total que eles ficam, porque em si as plataformas, além de ganhar em cima dos restaurantes, eles ainda dividem a entrega. Um exemplo, você faz a entrega, provavelmente ali como eu já conversei com o cliente, eu vejo basicamente ali que às vezes, dependendo, você fica só com 70%, 75% da taxa que o cliente paga, né? Se a gente ficasse com 100%, né, certo, já seria algo um pouco melhor. Mas, realmente, né, tendo em vista isso, né, fazendo um aplicativo próprio para a gente, aonde, claro, teria seus gastos com manutenção, que aí ficaria aquele caso. O governo assumiria esse custo ou repassaria para a gente. Mas eu acredito que seria um custo bem menor, né? Então, mesmo assim, seria bom. Com certeza, eu acho que seria bem legal um aplicativo só nosso, assim. Eu acho que não teria tanta perda e a gente conseguiria ficar um pouco a mais, né? Aí eu acho que já começaria a entrar numa linha de satisfação, posso dizer assim. Gabriel, a Carolina Pacheco, pelo Facebook, ela primeiro exclama, né? Nossa, que relato. E em seguida ela pergunta: eu queria saber dele, como usuário, pode dar apoio ao entregador. Eu peço sempre em aplicativo, mas eu tenho algumas dúvidas. Dá gorjeta dentro do aplicativo ou é melhor dar o dinheiro nas mãos? E nessa pergunta dela também me veio essa dúvida. Porque às vezes a gente dá a gorjeta por dentro do aplicativo. Essa gorjeta de fato chega nas mãos do entregador? Olha, é bem difícil mesmo, até eu já me perguntei isso, tá? Mas já teve cliente que já falou e disse o valor, então caiu realmente, veio esse valor, então quanto a isso não tem muito a dizer, realmente o que o cliente passa, pelo pouco que eu tive, assim, eu vi que realmente foi o que chegou até a gente, porque o cliente já falou, vou te dar X valor lá pelo aplicativo, tá bom? Mas é raramente, aconteceu algumas vezes. Eu pude ver que caiu aquele valor. Mas geralmente o cliente não fala, então a gente não tem muita noção. Mas desses 2 anos já aconteceu algumas vezes do cliente falar sem a gente saber. E eu já ganhei mais em mãos. Assim, sobre essa questão, eu acho que tanto dando na mão, acho que na mão seria melhor, porque, vou blifar, os dois vai chegar até a gente a princípio, pelo padrão, né? Mas na mão é legal, está falando na mão, não. Por que eu digo isso? Eu posso me defender. Porque na mão, às vezes o entregador, às vezes está sem dinheiro, porque algumas plataformas só pagam por mês, as outras só pagam por quinzena. E às vezes o dinheiro que você tem em si para dar gorjeta, independente do valor, não importa. Eu recebo todas as minhas gorjetas, as poucas que eu já recebi, com amor. E nunca olho o valor, mas sim a ação daquela pessoa em prol ao trabalhador, ao entregador. Então, você já serviu muito para mim comprar um biscoito, para mim poder beber uma água, para mim comprar um refrigerante, para mim comprar um almoço, porque levar almoço também é muito difícil. Eu ia blifar isso, acabei não falando, porque a gente fica muito na correria, deixar o almoço ali dentro o dia todo, sem ter tempo para parar. Se eu tivesse um almoço num horário fixo, que desse para poder realmente aquele horário para comer, pelo menos 4 vezes na semana seria certo comer aquele horário, tudo bem, mas não tem. Não tem como saber. Eu já fiquei várias vezes sem comer. Algumas vezes porque realmente eu optei, mas outras vezes porque eu não tinha mesmo, entendeu? Não tinha como. Então, às vezes, você come um salgado, come uma besteira. Eu já conversei muito, porque a gente precisa de uma alimentação saudável, né? E precisa de comer bem. Às vezes, os garotos brincavam, você tem que comer, você é magrinho. Se não comer, é complicado, né? Cuidado aí. Porque, às vezes, quando o sol está quente, é complicado. Então, eu preciso manter uma alimentação legal, entendeu? E essa questão do horário, assim, de não ter como, e às vezes a gente não tem dinheiro, e às vezes tem que vir em casa, você perde tempo, aí cansado, às vezes não dá vontade de voltar, mas precisa, entendeu? Então, tem uma coisa que fala mais alto que a outra, e aí a gente volta, é bem complicado.
bem complicado mesmo. Ela Gabriel, questiona aqui isso. ainda, né? Perguntando se quando o frete está grátis, se vocês recebem normalmente pela entrega. Então, o que que acontece? Isso é bem legal, né? Às vezes o cliente pergunta se a gente faz de graça. Não, a gente não faz. Mas geralmente quando o frete está grátis, a gente recebe um pouco menos. Aí geralmente não tem promoção, porque aí eles já vão estar perdendo muito a plataforma em si, né? Então, mas é muito difícil. Geralmente frete grátis eles costumam liberar mais para cliente iniciante e tal, uma vez ou outra, mas eles pagam sim. Às vezes você recebe um pouco menos por causa disso, mas não deixa de receber, não. Todas as corridas são pagas. Ô, Gabriel, eu queria lhe perguntar, nesse momento agora da pandemia, se você tem visto colegas seus adoecerem, como é que está sendo e como é que acontece quando isso, como é que eles ficam e tal? Falar disso é meio complicado porque eu passei por essa situação, né? Eu nem esperava que você perguntasse isso, porque. Caramba. Desculpa aí. É porque... Ah, desculpa não, cara, tá em casa. É bem difícil, bastante entregador deu uma afastada. Eu também afastei um tempo, não fiquei totalmente. Por causa disso, eu sou assintomático, né? Eu tenho bronquite e rinite, então eu evitei um pouco. Então, no começo foi bem difícil, porque a gente queria entregar só na portaria, mas ficava a cargo do cliente. Muitas das vezes o cliente queria que levasse, ainda mais supermercado, tinha que subir, e às vezes tinha que conferir com o cliente. E aí eu fiquei muito exposto a muitos locais que eu fui, que no começo não estava nem usando máscara, porque o governo estava pedindo para deixar para o pessoal que realmente precisava, para os médicos e tal, então ainda não estava fazendo uso de máscara, né? E eu cheguei a ficar, não sei, por causa dessa virada de tempo, eu fiquei muito mal, e aí minha imunidade caiu bastante, então ficou aquele jogo, né, de ficar na rua, se tornou muito mais perigoso, se tornou bem mais arriscado, então a gente intervala muito, mas teve sim alguns, como a sua pergunta, teve sim algumas pessoas que chegaram a ficar, eu não sei ao certo se foi por causa da Covid ou foi sobre outra situação. Mas sim, é muito difícil dizer sobre isso, mas porque é fogo. Tantas vezes eu conversava na plataforma, falava com eles, mas nunca dá ouvido, né? E como o cliente sempre tem razão, daí ficou muito difícil essa questão. Às vezes eu pedia diretamente o cliente, tinha cliente bem consciente, falava, não, que isso, tudo bem, eu busco na portaria com você, ou deixa na portaria, mas tinha muitos também que não queria. Eu respeito o direito por ele estar pagando, né? Mas eu creio que se a plataforma conscientizasse todo mundo e fizesse isso desde o começo, para poder se entregar na porta, para ter os cuidados, seria bem melhor. Então, por causa disso, eu fiquei uns tempos em casa também. Eu optei por não ir, já que eu não tinha opção de escolha, né? Ou faz do jeito que eles impõem, ou então separa um pouco. E eu tive conversando com algumas pessoas também que basicamente fizeram o mesmo. Tinha uns que insistiam, eu falei, brigar eu não vou, arrumar confusão, insistir para descer ou exigir eu não vou, já que a plataforma que é responsável, né, entre o restaurante, o cliente, o motoboy, ou o ciclista não está se importando, eu não vou falar. Eu já tinha até feito, eu escrevi, né, salvei uma mensagem lá para botar uma mensagem automática. Toda vez que eu pegava um pedido, depois que eu retirava, eu jogava essa mensagem na plataforma, no chat do cliente, para ver. Mas tinha muitos que, às vezes, não entra, pede e não acompanha, só espera chegar. E aí, nessas situações, eu não ia ligar para também não ser inconveniente, não perturbar. Eu fico muito preocupado com essas questões assim, sou bem tranquilão, então procuro sempre a satisfação do cliente, né? Não incomodar. Então, eu tinha que entregar lá. Quando eu pedi, às vezes, o porteiro para avisar, ele fala, não, o cliente
cliente aqui não desce, não, vai ter que subir. Daí eu subia, né? Não tinha jeito. Foi bem complicado também. E sim, respondendo a sua pergunta mais uma vez, confirmando, teve algumas pessoas que ficaram ruins nessa trajetória desse ano aí. Não sei dizer, né, se foi realmente pela Covid ou se foi algum outro problema e abaixou a imunização, porque resfriado teve muito. Teve muitos amigos meus que ficou com resfriado e não sabia o que era. Eu mesmo fiquei, e aí eu procurei ficar em casa, fui ao médico, fiz tudo, mas enfim, depois que eu dei uma melhorada, eu voltei, só que estava trabalhando num horário menor, procurando não me expor tanto, porque agora, nesses momentos finais, deu uma melhorada, porque eles estavam articulando essa questão de entregar na porta, ou mesmo que suba, deixar na porta, tocar a campainha, distanciar, mas a questão só de entrar no prédio, você tem que tocar no elevador, você tem que tocar em alguma coisa ou outra, puxar uma porta, entendeu? Enfim, você vai estar exposto de um jeito ou de outro. Vocês receberam algum equipamento de proteção dessas empresas, ou álcool em gel, esse tipo de coisa, para proteger a vocês e aos clientes? Ó, sim, mas de início não, entendeu? Eles não veio logo em primeira situação para poder ajudar a gente. Eu fiquei bastante tempo até sem, e agora, no meio dessa pandemia, quase no finalzinho, eles estavam liberando sim. Liberaram uma máscarazinha lá, mas descartável. Você pegava e ficava mais de um mês. Não tem como você ficar tanto tempo. O álcool em gel ainda durava aquele período ali. Eu peguei uma vez por uma plataforma e uma vez pela outra também. Isso foi legal. Se eu usasse só uma plataforma ia ficar difícil, mas como eu usava duas, no meio da pandemia eu consegui pegar com uma plataforma, me liberaram, e aí a máscara vai rápido, eu tive que comprar, porque não tem como ficar. A máscara descartável é mais para uma situação de emergência, né? Então eu deixava guardada na minha bag, mas eu tinha minha máscara própria, tinha até um pouco de álcool gel, um álcool gel meu que eu dividi aqui para casa e para mim na rua, porque até tinha ficado muito caro o álcool, né? Mas agora no finalzinho eles procuraram ajudar sim a disponibilizar. O álcool pelo menos foi de grande ajuda. Gabriel, vocês estão constituindo alguma organização, tipo um sindicato, alguma coisa assim? Você está vendo isso acontecer? Olha, da minha parte, das pessoas que eu tenho conversado bastante, que a gente sempre procura se manter informado, não, eu já ouvi falar, especulações, mas nada concreto, ninguém de frente assim em si para poder ajudar nessa questão. Então, para mim, não. Mas então a negociação com as empresas é feita por pessoas, não tem uma entidade que representa vocês? A princípio não, né? Eu já teve manifestações anteriores que eu consegui ficar bem de frente mesmo. Essa eu fiz mais participar mesmo, né? Então, eu só sei as informações que passaram lá quando a gente esteve rodando aqui, passaram aqui na Zona Sul, enfim. Aí eu não sei muito de frente, mas a princípio quem ficou foi os próprios rapaziada que se ajuntou para poder fazer, mas ninguém assim de frente não, de alguma instituição, alguém assim que pudesse ficar de frente e liberar a causa. Foi mais os entregadores mesmo, já dos mais antigos, né, que se ajuntaram, pelo que eu fiquei sabendo isso, pelo que foi divulgado, o que foi conversado entre a gente, que porque esse mais como eu tinha falado antes, ficou mais a rapaziada de moto, e aí o pessoal de bike adere também e vai junto, e aí eles trazem capacete extra, a gente monta na moto e vai, mas o que foi conversado basicamente foi isso. Não teve ninguém de frente assim para Vou ajudar. complementar essa pergunta, então, Gabriel, só um minuto. E você falou que houve outras manifestações. Essas outras geraram algum ganho? Vocês já viram algum ganho até hoje? Isso aí, o que acontece? Geralmente as manifestações, eu converso muito, eu falei, poxa, queria eu parar um mês. Todo mundo quisesse parar um mês para realmente ter resultado. Por quê? As manifestações anteriores
A única coisa que até melhorou, mas temporariamente, sabe, uma coisa ali para poder acalmar o alvoroço, para poder acalmar a galera estava sendo despertada, e aí eles melhoraram algumas coisas, mas logo que as coisas foram se acalmando, voltou de novo. Eu falei que a gente tinha que fazer algo bem impactante mesmo, e graças a Deus tem melhorado as manifestações cada período aí, cada vez que tem tido, tem melhorado bastante. E eu quero que cresça bastante isso, que o pessoal adere e se ajunte, nos ajude para poder fazer algo bem impactante, para ver se eles mudam, mas não temporário, permanente mesmo, e algo que vá nos ajudar, e procurar a nos ouvir um pouco mais, a entender um pouco mais a nossa situação, entendeu? As coisas que eles têm feito foi bem significativa e, visto por mim, assim, temporária, entendeu? Foi algo que veio, deu uma leve ajuda, mas logo depois voltou nas atualizações, depois voltou a complicar tudo de novo, a piorar as taxas, a deixar de dar um extra, que são as promoções, essas coisas assim, que é o que ajuda. O que mais ajuda a gente, que dá para fazer um dinheirinho, até citado pela Janaína no começo, é que as promoções, sim, bem no começo, fazia a gente tirar um dinheiro legal, porque você, dentro do dia, fizesse tantos pedidos, aí ganhava um dinheiro extra. Então, somando aquele dinheirinho que você fez com mais um extra da promoção, que tinha pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, então dava para ajudar. Mas hoje em dia não tem mais isso, é muito difícil. Tem umas promoçõezinhas significativas, um percentualzinho em cima de cada corrida, mas que não, bem pequeno mesmo. Eu tenho só mais uma pergunta também, porque a gente já está quase uma hora já nessa conversa. Agora, nesse momento de Covid, né, e uma das coisas que foi muito mencionado, que eu li bastante, é que aumentou a oferta, né, de vagas para entregadores e diminuiu o valor pago pelas entregas, né, e que, com isso, os entregadores mais antigos estão sendo deixados meio de lado para poder atender os novos. Como que está funcionando isso? Eles não aumentaram a oferta sem ter o serviço, ou têm o serviço e aí estão priorizando dar para os mais novos? E qual é a métrica que fazem para poder fazer essas definições de quem pega ou quem não pega a entrega? Essa tem sido uma situação muito difícil e algo que a gente tem reivindicado também, porque muitos antigos foram desativados sem poder dizer o porquê, sem eles explicar o porquê, e nem podemos contestar, né, o porquê. Tem plataforma aqui que não tem base, e às vezes acho que tem a base, fala que não consegue explicar, só com suporte, o suporte não ajuda, isso também é muito difícil. Mas essa questão tem sido muito difícil mesmo, porque ao longo do tempo, o entregador que fica mais experiente, que começa a reivindicar pelos seus valores, né, eles começam a cortar, deixar um pouco para trás, e aí essa questão de, um exemplo, a gente que já está mais na antiga, já tem experiência, pede um frete um pouco melhor, né, justo, e aí quem está vindo de início não esquenta muito, entendeu? Está querendo pegar ali o trampo ali e começar a dar o gás. Ainda não entende, não vê como é que é as correrias, então, às vezes tem oportunidade para 100, ali tem demanda de pedido para 100. A gente trabalha com 200, 300 cabeças, o dobro ou o triplo. E isso aí facilita, porque se você tem a opção de recusar o pedido, só que isso também é outra batalha, porque se você recusar, para poder chamar outra, é quase impossível. Tem plataforma que nem chama, só no outro dia. Então, geralmente você é obrigado a aceitar. E aí, com a questão de, às vezes, quando está chovendo, tem muita demanda, você recusa pedido, mas mesmo assim ainda toca. E o que acontece? Vindo mais e mais entregadores, fica mais fácil, porque por mais que você recuse porque o frete está baixo, tem outro que vai querer pegar, entendeu? Então, quanto mais pessoas para pouca demanda,
mais barato eles conseguem colocar o frete e ainda assim terá alguém para poder fazer esse pedido, então fica bem mais fácil para eles. Eu acho que eu vejo assim, eu e muitas pessoas assim, os entregadores vê muito isso. Porque se tem uma quantidade de pessoas, por exemplo, uma demanda de 100 pessoas, tem 120, 130, fica mais difícil. Aí dá para negociar um valor legal. Se a gente não pegar o pedido, vai ficar lá. E aí, querendo ou não, eles vão ter que aumentar o valor para poder sair o pedido. Mas quando tem muita gente, 300, 400, 500 pessoas, para 100, 120 pedido, fica muito mais fácil. Se 2, 3 não quiser, o quarto, o quinto, o sexto vai pegar. Então, para eles, né, é indiferente, entendeu? Não tem valor, não importa se você quer ou não, tem outro que queira, mesmo sendo barato, entendeu? Beleza. Roberto, Janaína, mais alguma pergunta? Eu tenho, Gabriel, só mais uma última pergunta. É porque esse movimento de precarização do trabalho, via Uber e aplicativos de entrega, etc., isso acontece em todos os países, né? O capital, no mundo todo, o capital está fazendo esse movimento. Vocês têm acompanhado movimentos iguais aos de vocês em outros países? Vocês se relacionam, por acaso, com grupos que têm esse mesmo problema em outros países? Eu queria saber isso. Olha, em outros países eu te confesso que não. Eu já ouvi falar, mas diretamente a mim ou pessoas próximas a mim, ou até os líderes, né, dos grupos, e que geralmente levanta essas manifestações e divulga, que eles fazem vídeo e passa para a gente no WhatsApp, né, para poder a gente ficar por dentro. Eu ainda não vi, mas acredito que passa pela Uber, né, que é uma das plataformas, já teve essa questão que foi internacional, mas entre as outras plataformas ainda não aconteceu essa questão, não. A princípio eu já vi questões em outras cidades, mas em outro país, né, eu ainda não tive essa experiência, não. Até mesmo porque Jana? a maioria deles nem no Brasil fica, né? E aí fica mais complicada a comunicação. Tem aqui um posicionamento, né? E que você, inclusive, Gabriel, comentou que apenas uma empresa, né, se posicionou, né, quanto à greve dos entregadores, né, que foi a iFood, enquanto as outras empresas mantiveram apenas as suas postagens em homenagem ao mês da diversidade. Ninguém se pronunciou. Fica complicado. É como se eu estivesse gritando, falando sozinho. E as pessoas precisam trabalhar, então faz a manifestação, grita que o problema existe, muitas vezes não tem solução. Realmente, fica difícil. Gabriel, mas de qualquer forma, eu tenho muita convicção de que o movimento de vocês nunca teve um alcance tão grande quanto dessa vez, sabe? E dessa vez teve adesão não só dos entregadores, como dos usuários, sabe? Eu vi muita gente dizendo que hoje não ia pedir, que hoje ia cozinhar, tudo para ajudar vocês, cara. Então, assim, eu quero dizer que a Liga não vai deixar vocês brigando sozinho, não vai deixar vocês gritando sozinho. Queria que vocês contassem com a Liga para o que der e vier, sempre nas lutas e nas reivindicações de vocês, que são muito justas, tá? Essa live vai ficar salva lá no Facebook da Liga. Se você precisar, você pode usar essa live o momento que você quiser, tá? O trecho dela que você está falando e tal, pode pegar lá, usar à vontade. O espaço aqui é seu. Quer deixar uma mensagem final, alguma coisa assim? Olha, eu agradeço muito por essa oportunidade. Na realidade, é a primeira oportunidade assim de expor, né, de ter um espaço para poder falar um pouco do que eu faço e sobre as nossas reivindicações, né? Agradeço muito, muito mesmo a vocês da Liga aí, a todos vocês que estão nos ajudando, né? Tá dando essa oportunidade aí. E a dizer para o pessoal, eu agradeço também pela questão do compartilhamento. Vou sim compartilhar para todo o pessoal que eu conheço, para poder, né, popularizar isso aí. Eu agradeço também a todos os clientes e não clientes também que aderiram, que ajudaram, que apoiaram, porque o compartilhamento também é muito importante
para que se chegue ao máximo de pessoas possível, tá? Porque muitas pessoas ainda não conheciam, não sabia da manifestação, entendeu? As outras anteriores, claro que teve. Então, acho que está se popularizando, a gente está sendo visto. Então, eu agradeço a muitos que estão nos vendo, estão começando a nos reconhecer e a querer nos ajudar. Isso é muito importante. E para todos os entregadores também que estão vendo, né? Para que não desista, para que continue. Eu sei, geralmente, todos os entregadores têm o objetivo de trabalhar nesse aplicativo não para sempre, né? Mas para conseguir ter para os seus objetivos em estudo ou em alcançar algo seu próprio. A gente sempre tem, todos nós temos, né, um objetivo na vida, mas tem sido muito difícil alcançar. E nesses momentos agora, quase que impossível. Eu peço para que não desistam, para que continue firme e é nessa, aderindo à greve, à manifestação, ajudando em compartilhamento e falando mesmo. Falando, não ter medo, não achar que vai ser prejudicado, porque desculpa, vou só blifar uma coisa, nas manifestações anteriores, muitos entregadores não faziam por medo, ou por achar que ia ficar com o aplicativo desligado e ia ser prejudicado, entendeu? Porque não tinha essa massa ajudando, não tinha vocês, entendeu? Vários líderes da nossa cidade aqui apoiando. Então, isso quando começar a mudar, ter bastante pessoas, né, grandes, pode-se dizer assim, ajudando, vai começar a ser visto de forma diferente. Então, vai começar o pessoal se conscientizando e ajudando, vendo que realmente vai mudar, porque muitos não acreditam. Muitos falam, a gente vai fazer, mas não vai dar certo. E muitos falam, poxa, eu vou ficar em casa, eu não vou não, mas... E outros falam, não tem como parar, entendeu? Porque se eu parar vai ser pior do que já está. Mas eu peço para vocês não desistirem. Faz sim, eu sempre falei, eu vou aderir toda manifestação pacífica que tiver em prol, né, a essa categoria, o pessoal de moto e de bike, eu vou aderir sim, porque eu sei que vai ter uma luz no fim do túnel e eu sei que um momento vamos ser vistos. Não vai ser na hora, não vai ser naquela ali, mas em algum momento, se a gente insistir e persistir, com certeza vamos ser vistos e vamos conseguir alcançar nosso objetivo, nossa meta e ter um pouco mais, né, de ajuda aí em questão a isso, ver um pouco a mais, sendo valorizado um pouco a mais o nosso serviço aí. Eu acho que é isso. Peço para que Deus Valeu, possa Gabriel. abençoando e nos ajudando aí, nos fortalecendo nas correrias. Só para completar aqui, Gabriel, essa greve de vocês hoje, ela serviu para mostrar não só a nós aqui no Rio de Janeiro, não só a nós aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro, como em todo o país, a importância de que as cidades têm de se adequar a essa nova realidade. São muitos os trabalhadores por aplicativo, não só os entregadores, mas taxistas, Uber e outras classes que necessitam, têm as mesmas necessidades que vocês estão pleiteando. Precisam de ter um local para ir ao banheiro, precisa de tomada para carregar o celular, senão não tem como trabalhar, né? Precisa de ter um local para poder parar, para poder comer. E como foi muito bem colocado pelo Roberto, não é só... lógico, as empresas elas precisam trazer para vocês, né, condições de trabalho, mas também tem que se haver uma organização urbana, né, uma organização da cidade para que tenha essa estrutura para as pessoas na rua, não só os trabalhadores, como também as pessoas que estão passando pelas ruas, né? Então, assim, a Liga como um coletivo, ela é feita através, né? Todas as nossas propostas são feitas através de ideias coletivas. Então, assim, convido não só você, como todos os seus pares, entregadores e motoristas de aplicativo, que venham à Liga, conheçam a gente, traga para a gente ideias, para que a gente possa brigar por coisas que possam atender vocês também. Aderir junto ao nosso... incluir o nosso projeto, né? Coisas que possam ajudar os trabalhadores por aplicativo. Eu acho que essa minha fala é comum a todos aqui, né? Então, assim, sinta-se convidado, né, a fazer parte do nosso grupo, tá? E assim como todos que estão nos assistindo,
né, a gente está aqui, estamos abertos, ouvindo propostas e montando a nossa proposta a partir do coletivo. Ok. Obrigado, Gabriel, Gabriel, então- por ter participado da conversa. Foi muito importante o teu depoimento. Muita gente aqui se emocionou com o que você falou. Obrigado, eu fico Cara, muito realmente foi excelente, Gabriel. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, por você despender o teu tempo com a gente. E, como eu disse antes, conte com a gente, conte com a Liga. Você tem meu contato aí, a gente vai manter contato. E eu espero te ver aí ajudando a gente aí a mudar essa cidade de alguma maneira. Um Tudo grande bom. abraço aí a todo mundo que está assistindo até agora. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.